Se a equação de projeto do reator batelada foi fácil, a do CSTR é muito mais fácil. O CSTR ele é um reator. Bom, sem spoiler, vamos dar uma olhada como que é a dedução da nossa equação de projeto dos CSTRs. Bom, vocês lembram como que é um CSTR? A gente está aqui só na nossa segunda sessão de aulas da disciplina, né? Então, vocês podem não estar muito familiarizados ainda, mas o CSTR, né, que é o reator tanque agitado contínuo, ele é um reator contínuo. Então, para fins práticos, um CSTR idealizado, ele é um reator estacionário. Ele opera em regime estacionário. O que quer dizer? Está entrando 1 mol por segundo de A, 1 mol por segundo, está entrando 1 mol, supondo que a gente vai trabalhar com a reação A mais B vira C, 1 mol por segundo de B, certo? Está entrando essas duas coisas aqui no reator e está saindo 1 mol por segundo de C. Então, um reator que opera em regime estacionário. Claro, existem operações que a gente faz dentro do CSTR que ele não é estacionário. Então, a operação de enchimento, a operação de esvaziamento, mas a partir do momento que ele está cheio, ele é considerado, pelo menos em quesitos idealizados, um reator que opera em regime estacionário. Nada varia com o tempo, certo? Nada varia com o espaço também, porque ele tem mistura perfeita, as propriedades são homogêneas. Olha que maravilha, nada varia com o tempo, nada varia com o espaço. Esse reator ele tem aquele problema que eu já falei algumas vezes, falei na primeira aula, falei nas aulas anteriores agora, que é a partir do momento que a gente coloca aqui o A mais o B e a mistura é perfeita, o A e o B se diluem no tamanho do reator, se diluem no volume do reator. E como a velocidade de reação, né, RA, vamos supor para essa equação A mais B, seria, se fosse uma reação elementar, KCACB, a partir do momento que a gente coloca ali e essas concentrações elas se diluem, né? Está entrando aqui com 1 mol está entrando aqui com 100 mols por litro. Só que o reator ele tem 100 litros. Então você diluiu para 1 mol por litro, tudo bem? Então essas concentrações aqui, como elas caem muito na diluição, a gente precisa de reatores muito grandes para conseguir geralmente chegar, né, ele ter um tempo de residência aqui dentro suficiente para ele sair aqui reagido na concentração que a gente quer. Então, nesse reator, o que a gente quer saber é o tempo de residência. E o tempo de residência ele é proporcional ao volume do reator. Quanto maior o volume do reator, maior é o tempo de residência. Quanto menor o volume do reator, menor é o tempo de residência. Certo? Então, vamos lá, pegamos nossa equação de projeto. O que, que tem nesse nosso reator aqui que é diferente do reator batelada? Nada varia com o tempo, é um reator estático, estacionário. Então isso aqui vai para zero. Propriedades homogêneas. Então isso aqui dá para tirar da integral, dá para voltar para a forma algébrica. Opa, já ia colocar um dv aqui. R vezes V. Vou deixar aqui que minhas anotações são mais bonitas do que aquilo que do jeito que eu faço, né? Escrevendo aqui. Então, se a gente corta o termo ali da variação temporal e simplifica o da variação espacial, a gente chega a uma equação de projeto bem simples, né? Bem simples mesmo. Então, se a gente quiser, bom, agora a gente só rearranja isso daqui, né? A gente não tem nem a versão diferencial dela, a gente só tem a versão integral a versão algébrica dessa equação. Isolando ali, né? Voltando ali, simplesmente isolando V, né? Então passa, isso aqui é bem rapidinho, passa para o outro lado, passa para o outro lado, passa dividindo. A gente chega nessa equação de projeto. Equação de projeto de um reator do tipo CSTR é uma equação bastante simples. A gente só tem que saber a vazão de entrada do reator, certo? E a concentração, né? Porque aqui na vazão a gente tem a concentração dentro dela e a vazão de saída que a gente quer daquele composto. Então, se está entrando
1 mol por segundo, 1 mol por minuto de A, e a gente quer que saia 0,1 mol por minuto desse composto, sabendo a velocidade de reação, simplesmente sabendo a velocidade de reação, a gente consegue saber o volume do reator. Tudo bem? É mais comum, então, né, como a gente sempre expressa em concentração, transformar isso em concentração em vez de deixar em vazão, né? Porque é muito mais cômodo a gente falar, bom, eu quero entrar com uma concentração de 10 mols por litro e eu quero sair, vamos supor que eu queira converter, eu quero reduzir esse composto, e eu quero sair com uma concentração de 0,01 mol por litro. Então a gente consegue transformar isso aqui em concentração, né? A gente sabe que as unidades disso aqui é mol por tempo. A unidade de concentração é, por exemplo, mol por volume. Como que a gente transforma isso aqui? Como que a gente faz essa conversão de mol por tempo para mol por volume? Pausa o vídeo aqui um pouquinho e tentem pensar. Pausa aqui, vamos lá, pause no vídeo. Como que a gente faz essa conversão? Então a gente tem uma relação, né, da vazão molar F com a concentração. Como que a gente correlaciona a vazão molar com a concentração? Vazão molar, vou colocar unidades aqui, mol por minuto, vamos colocar. Certo? Nossa, que minuto horrível. Concentração, mol por litro, por exemplo. Como que a gente corta esse litro e ainda coloca um segundo? A gente coloca uma vazão mássica aqui, né? Por exemplo, um Vzinho minúsculo de vazão mássica. Uma vazão mássica pode ser, por exemplo, litro por minuto. Correto? Então, se eu cortar aqui, ó, corta litro com litro, o que que retorna? Mol por minuto. Tudo bem? Então, está aqui a nossa equação. A gente sabe que a vazão volumétrica, a vazão molar, ela pode ser correlacionada com a vazão volumétrica por meio da concentração. Vocês podem ter já estudado isso em química, lá no começo, na química básica, mas vocês podem deduzir isso por lógica também. Não precisa nem lembrar lá dos conceitos que vocês estudaram na química mais básica, no começo da química geral. Acaba sendo bastante lógico isso daí também, né? Então, se a gente consegue fazer, né? Então agora a gente tem uma vazão e uma concentração da vazão, certo? Então entra 10 litros por minuto a 1 mol por litro. Ótimo, perfeito. É bem fácil de trabalhar. E a gente pode simplesmente rearranjar essa equação aqui, substituir para expressar ela em termos. Nossa, está muito ruim isso aqui. Para expressar ela em termos de concentração e de vazão. Fica bem mais fácil de trabalhar. Então, nossa equação ela acaba se tornando essa equação caso a gente queira trabalhar com termos de concentração. Tudo bem? Uma equação bem fácil. A gente quer saber o volume do reator, a gente define a vazão de entrada e de saída, mas como é um reator, um CSTR, né, as vazões elas têm que ser iguais, senão a gente não vai estar em regime estacionário. E aí a gente acha as concentrações que a gente quer. A gente define a concentração de entrada é tal, a concentração de saída vai ser tal que a gente quer. Qual que é o volume do reator? Ou para um determinado volume de reator que já existe. Se eu entrar com essa concentração aqui, qual que é a concentração de saída para determinada reação? A gente não vai fazer essas coisas agora ainda, porque a gente vai definir como calcular esse RJ ainda, como calcular. A gente pode utilizar algumas reações elementares ali, né? KCA, KCJ seria, na verdade, mas isso faz parte da próxima sessão da disciplina. Mas a gente faz uns exercíciozinhos ainda essa semana. Beleza? Então, finalizamos a nossa equação de projeto. A equação de projeto do reator, na verdade, é essa. Tudo bem? Aqui seria uma simplificação da nossa equação de projeto. Beleza, pessoal? Então, aula que vem a gente faz
os reatores tubulares.